Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fundo. Para quem não me conhece, meu nome é Caio Dourado Barbosa, sou um dos apresentadores aqui do podcast e hoje, juntamente com a Heloísa Farias da Silva, que também é apresentadora, vamos falar com a convidada aqui para lá especial, não é mesmo, Heloísa? Isso mesmo. Hoje estamos com a professora, pesquisadora Leonor Pachamaia. Ela é referência nacional e internacional na micologia aplicada, curadora do herbário UFM, pesquisadora online do CNPq, coordenadora do INCT Herbário de Fauna e Flora e dos Fungos, e uma das maiores especialistas em fungos micro-organismos aliculares no Brasil. A professora Leonor, obrigada por aceitar nosso convite. É um prazer recebê-la aqui em nosso podcast, no Papo de Fundo. E hoje estamos num lugar muito especial, né? A gente está aqui no Museu de Plantas e Fungos aqui da UFPE. Exatamente. Um espaço incrível, muito didático. E convido todos vocês a conhecer esse espaço que ficou incrível. E professora, muito obrigado por aceitar esse convite. É um grande prazer conhecê-la pessoalmente. E vamos começar pelo início da sua história, né? O que te levou a escolher um curso de Ciências Biológicas lá na Faculdade de Filosofia de Recife? Inicialmente, na verdade, eu participar do podcast. Eu gostava muito de biologia no curso. Eu fiz curso pedagógico, era dividido em pedagógico e científico e clássico. Eu escolhi o pedagógico porque eu queria ser professora, eu gostaria de ser professora. E no curso pedagógico eu tinha uma professora de biologia, né? Era uma freira alemã, meus filhos, colégio de freiras. Legal. E ela dava umas aulas muito boas de biologia e eu fiquei mais encantada assim, com essas aulas. E quando terminei o curso, estava um pouco indecisa sobre o que fazer e achei então que biologia seria um bom caminho. E aí fui trabalhar com biologia. Que bacana. E você sempre gostou desse mundo das plantas e dos fungos desde o início? Aí eu comecei, quando ainda estava no curso, eu comecei a estagiar no departamento de micologia ali da Universidade Federal. E foi a partir daí que eu comecei a me encantar pelos fungos, né? Então a gente provou estágios e conseguiu estágio aqui no departamento. Foi um lugar assim, onde eu me senti acolhida e fui ficando, né? E como era junto da botânica, então a gente tinha muita integração da mamologia com a botânica. E eu fiz o mestrado depois em botânica, não é? Mas já trabalhando com fungos também. Desde então nunca mais parou. Pois é, peguei o ofício. E professora, como foi sua experiência na especialização primeiro, né, na análise genética vegetal, e depois na micologia, na UFPE? Teve algum professor, um acontecimento que direcionou assim, sua carreira? Bem, aqui na botânica, quando eu fiz o curso, eu também estagiei na botânica com o professor Geraldo Marins, que foi o fundador do herbário da UFP, né? O herbário do UFP, ele é herbário Plantas, da Federal, e, aliás, ele é um dos homenageados no museu, né? Junto com o professor Charles Batista, que é da área de micologia. E, então, eu fiz o curso de sistemática, quando estava estagiando lá com o Geraldo Marins, e depois fiz o curso também de especialização em micologia, que era um curso que estava sendo oferecido no departamento, e eu aproveitei para me especializar um pouco mais, né, melhorar o conhecimento, já que eu estava mais habilitada mesmo a ficar trabalhando com fungos. Então, foi isso. E a gente viu que no mestrado você desenvolveu um trabalho, né? Um mestrado em botânica aqui aliás, na UFRP, né? UFRPE, e começou a trabalhar com fungos micro-organismos arbusculares. Você já trabalhava com isso? Não, surgiu na essa parte, verdade, não? no mestrado, eu trabalhei com fungos de folhedo. Folhedo. Fungos de folhedo. E meu orientador foi o doutor Juscelino Bezerra, né? Famoso. Bezerra. Juscelino Legal. Bezerra foi meu orientador. E eu fui a primeira aluna dele em mestrado. Na casa, ele tinha voltado no doutorado que ele fez nos Estados Unidos. E eu fui, então, trabalhar com ele. E a gente foi estudar fungos de folhedo.
Então, eu não comecei logo na Nipolitis. Não, surgiu depois, né? Essa Foi paixão. depois. E a senhora fez uma parte do doutorado na Flórida. Seu... Não, eu fiz o doutorado inteiro Fez lá doutorado na inteiro? Universidade da Flórida. E aí eu já fui para trabalhar com fungo linguístico. Porque quando eu fiz fungos e entrei no departamento, né, eu ainda tinha só mestrado. E quando eu entrei no departamento, o chefe do departamento disse, olha, você tem que procurar uma área diferente para trabalhar. Porque aqui todo mundo já faz a parte de taxonomia, assim. Então, é bom que você abra uma área nova. E aí eu fui pensar o que é que eu podia fazer e vi que estava iniciando os estudos aqui com o fungo micorrízicos. E aí eu resolvi entrar nessa onda. Eu, bem, se querem novidade, né, vamos fazer uma coisa que é nova realmente, que era estudo com fungo micorrízicos. Por conta disso é que depois, quando eu fui fazer o doutorado, eu já fui fazer na área de fungo micorrízicos. E interessante, é só para registrar isso, que casualmente eu fui trabalhar no mesmo local, eu fui fazer o doutorado no mesmo local onde o Dr. Vicente fez o doutorado dele. Então, e terminei ficando com o mesmo orientador, que foi o orientador dele. O Dr. James Chib. Seguiu a Então, geração, né? segui os passos do meu professor. Bacana. E teve alguma diferença marcante lá na época que você fez o doutorado? Que já percebeu em relação às pesquisas aqui no Brasil, lá fora? Foi marcante. Eu acho assim, que a gente pensa às vezes que a gente não tem mesmo preparo, às vezes foi lá, não sei o quê. Mas você vai para fazer um curso e você tem que. Você está no mesmo nível dos outros, então não tem diferença. Você vai para aprender coisas novas que a gente não tinha aqui naquela época. Né? Especialmente porque eu era a única que estava trabalhando isso aqui no departamento. E então a gente vai para aprender mais e coisas novas. Mas a gente vê que tem o mesmo nível, sim, o pessoal lá. E que a gente consegue também fazer Sim. muita coisa. A gente vê muitos esses relatos, mas a gente vê que o Brasil é diverso e tem muitos grandes especialistas. E não podemos subestimar os neutros Claro, nesse claro. área. E eu, quando fui lá fazer o doutorado, eu já tinha tido alguma experiência aqui com Sandra Truff, que era professora de São Paulo, que muito me inspirou, porque ela era muito acessível, ela gostava muito de ensinar e ela gostava de abrir caminhos para os outros. Então, quando eu a procurei lá em São Paulo, ela foi assim, maravilhosa e mostrou tudo, como é que trabalhava, como é que fazia. E foi assim, um estímulo muito grande depois para fazer o doutorado. Bacana. Então, Sandra é assim, uma boa lembrança também, né? E o que se tornou depois da minha vida também, e ela também falou aqui no nosso plano de graduação na de trabalhos, etc., das linhas. Legal, né? E aí a gente viu que na década de 90, especificamente em 1992, você recebeu um prêmio, né? De Hour of Excellence for Graduate Research. Como foi essa experiência? Esse prêmio Foi o representou... seguinte, eu nem sabia que eu estava concorrendo, mas eu vim, quando eu terminei o doutorado, eu vim embora, e o meu orientador, ele mandou a minha tese para concorrer lá no instituto onde eu fazia o doutorado, tá? Que era porque era o departamento de fitopatologia. E então era o centro, digamos assim, de agrários, né? Não tinha o mesmo nome, mas era aquilo ali. E aí ele mandou a minha tese e eu fiquei muito surpresa de saber que depois foi escolhida como a melhor daquele ano, lá dentro daquele do centro, de todos os trabalhos que foram concluídos. Então foi uma agradável surpresa. E foi muito bom, né? Porque aí você vê que o trabalho que você fez valeu a pena. É um sacrifício, que não foi fácil, né? Eu fui com uma família, né? 3 crianças pequenas e ainda bem que eu tive marido para ajudar. Que ajudar bastante para a gente poder trabalhar, assim, não é? No horário, senão não tinha sido possível. Yes.
E, professor, como foi voltar ao Brasil, né? Após o doutorado lá, já como professora da UFPE, como foi construir essa carreira? Bom, aí quando eu cheguei aqui, o departamento tinha mudado o prédio e tinha reservado um laboratório para mim. Né? Uma sala boa para eu começar os trabalhos. Aí a gente não tinha muita coisa. A gente tinha a sala, legal, né? Mas faltava conteúdo. Faltava conteúdo. Mas Eu tinha o trabalho tava aí por vir. eu sei. Então, assim, eu já tinha um microscópio que eu tinha adquirido antes de mestrado, um microscópio bom já. E, assim, aos poucos a gente vai, né, se junta com outros colegas e vai fazendo projetos e vai começando a adquirir as coisas que a gente precisa para trabalhar. Então, aos poucos, a gente foi montando o laboratório, hoje a gente tem bons equipamentos e assim, a gente vai trabalhando conforme aparecem as oportunidades e a gente tem que também correr atrás delas, né? Então, o que aparecer, a gente tem que enfrentar os desafios, né? E é assim que as coisas evoluem. E além de muitos desafios, assumir diversas obrigações, né, funções. Vice-diretora do CCD, coordenação da pós-graduação. Como é que conseguir equilibrar todas Bom, essas eu acho funções? que a gente só consegue fazer coisas variadas porque a gente tem apoio de outras pessoas, né? Especialmente nos alunos. Os alunos que estão ali todo dia com a gente no laboratório e que contribuem bastante, porque efetivamente não dá para a gente dar conta de tudo. Então, se a gente não dividir o trabalho, não vai para tanto sozinho, não dá. Trabalho colaborativo é muito bom. Colaboração com colegas e, sobretudo, com os estudantes. Senão eu digo, olha, tudo que eu fiz, eu nunca fiz nada só. Então, sempre tive muito apoio. E graças aos alunos, que a gente tem algum sucesso lá no laboratório, nas pesquisas. Né? É isso. Professora, além disso, como falamos no início, a senhora é curadora do herbário, né, aqui da URN. E aí, o que é que mais te orgulha, assim, nessa coleção? A coleção é meu xodó. Eu Agora, conheci ontem essa coleção. Muito linda. é a maior coleção do Brasil, né, de fungos. Maior coleção. E a tábua que tem, a gente só tinha essa, exclusiva para fungos, era única no Brasil. Depois abriu a de Sergipe, né, com a professora Marcela Caça, que tem uma coleção de livros já bastante grande, e abriu agora um outro herdário, que agora chama Fundário, né, que é da Bahia. Esse aluno também aqui da nossa pós-graduação. E então a gente já tem, pelo menos, esses três que são exclusivos de fungo. E tem vários outros herbares que tem fungo, mas nenhum tem a quantidade que a gente tem. Então, nossa, tem 93 mil amostras atualmente, e os outros maiores são do INPA, que é mais ou menos a metade disso, e o do Instituto de São Paulo, que agora mudou de nome, né? Agora é o Instituto de Pesquisas. É Instituto de Pesquisas na IPA, sim, lá em São Paulo. IPA. Eita. E então são as maiores, né? Mas ele tem outras grandes coleções como Paco também. E aí, inclusive aí na Paraíba, né? Sou Felipe. Também tem outras coleções que são assim, valor. Agora, essa aqui é especial, ela foi criada do Gustavo Batista, que foi o fundador também do apartamento. E ele tinha um carinho todo especial, né, pela taxonomia. Ele fez inúmeras coletas, não só aqui em Pernambuco, mas fez muitas coletas na região norte. Né? E viajava lá no interior, e do Amazonas, do Pará, tem muitas coletas de lá. Então, ele tem uma coleção grande e tem um trunfo especial, que é um fóssil, né? Você pode ver ali. Aqui, inclusive, a gente vai mostrar esse achado incrível. É um fóssil que foi descoberto no Ceará, foi para os Estados Unidos, e o professor que recebeu ele lá nos Estados Unidos resolveu que tinha que deixar aqui no Brasil. Repatriado, né? Repatriando. Né? Então foi muito bom, porque agora o fóssil está conosco. E é brasileiro, né? É aqui do prato. Então
mais do que justo que ele esteja aqui no Brasil, não nos Estados Unidos. Aliás, ele nem devia ter ido para lá. Nem deveria Ele ter. devia ter saído daqui. E só uma curiosidade, esse fóssil é o cogumelo mais antigo do mundo. Pra quem não sabe, a gente falou um pouquinho sobre, né? Sim, sobre o herbário, só para completar, eu vou me aposentar próximo ano e já estou passando, então, a curadoria do herbário para a professora Tatiana. E eu sou Alexandre, e vai ficar no físico também, tá? Então, a gente vai trabalhando, mas também tem que passar quando chegar a hora, né? Sim. Então, agora a professora Tatiana vai assumir. Vai, mas eu vou continuar trabalhando como Não falou parar. Vai ser muito bom. Professor, falando dessa questão do herbário, né, que o pessoal está ouvindo também, qual seria a importância do herbário para o avanço da ciência, especificamente na micologia? Olha, o herbário, ele guarda, assim, um testemunho do que a gente tem. Então, ele é de extrema importância. Porque você não pode estudar o que tem hoje sem saber o que também tinha antes. Então, ele é um referencial para você poder fazer os estudos. E guarda muita coisa que, possivelmente, hoje, talvez, já esteja em via de extinção. Porque a gente sabe que tudo está acontecendo muito rápido, né? Com essa mudança climática. Então, a gente tem um patrimônio riquíssimo no herbário, porque ele vai contribuir para todos, vários tipos de pesquisa, não só pesquisa em taxonomia e sistemática, mas em pesquisas em aspectos ecológicos e geográficos, etc. Então, tem um potencial muito grande que pode ser melhor aproveitado. Então, vocês conhecem. Por isso que, com o avanço dos herbários virtuais, e agora a gente tem o herbário virtual, a gente tem a oportunidade de conhecer coisas que a gente antes só conhecia se a gente fosse no local. Então, eu tinha que me deslocar para o herbário para conhecer. Hoje, no herbário virtual, a gente tem a oportunidade de ver as informações e as fotos do material. Então, isso é uma coisa que facilita muito os trabalhos. Então, esse museu que a gente criou foi exatamente para isso, para divulgar também, mostrar também o herbário físico e projetar também como é o herbário visual, porque ele dá uma dimensão muito maior do que a gente tem. Facilita bastante os estudos. Legal, isso é muito importante para a divulgação científica e para que outras pessoas que também não são da academia possam ter acesso a esse conhecimento. E no episódio anterior, a gente conversou um pouco com a professora Natiana, né? Ela falou dessa importância do herbário, mas é sempre bom a gente reforçar aqui, né? O pessoal não tá ouvindo essa importância. Para quem não assistiu esse episódio, né? Assistir também, porque o episódio é da professora Tatiana. E também tivemos o episódio com a professora Cristina Moppen, que falou também da micronéria. Bem bacana lá, né, pessoal? E aí, professora, a gente sabe que hoje a sua pesquisa é voltada para os sons egoístas arbustulares, né? Os famosos RPGAs. E aí que o pessoal fica em casa, que talvez não sejam muito familiarizados com esse tipo de culto, poderia dizer de uma maneira mais prática o que são esses organismos, a sua importância. Bom, os fungos riborídeos arbustulares são fungos que vivem no solo em associação com raízes das plantas. E a gente tem uma quantidade enorme de plantas que vivem em associação, né, mais de 90%, possivelmente. E o que os fungos fazem é um efeito benéfico na planta. Porque quando se fala assim, a planta está com fungo, as pessoas pensam logo que a planta está doente. Não é? Você, quando fala fungo, as pessoas têm aquela ideia de só causando doença, que é prejudicial, etc. Aí eu digo, não, eu trabalho com os bons, eu só trabalho com os bons. Os fungos que vão beneficiar a planta, vão promover maior absorção de nutrientes e de água para a planta, favorecendo então o crescimento. E é isso, eles são assim, extraordinários nesse sentido, de que dão suporte para a planta adaptar todas as dificuldades que ela tem ali no sol. Então é isso. São essenciais, né? Da sobrevivência. Exato. Nem todos os filmes são maus. Professor, quais foram, de terceiro trabalho do familiar, quais são os resultados ou descobertas que foram, que a senhora considera mais marcantes na sua trajetória, com seus alunos, né, durante essa... Bom, a gente tem algumas espécies novas que foram descritas, né, inclusive aqui de Pernambuco.
E o que a gente tem mostrado é que é possível a gente utilizar os bons físicos para benefício de cultura do interesse econômico, né? E também para reflorestamento. E a gente viu que, mesmo aplicando no campo, com todas as dificuldades, a gente tem respostas positivas que são importantes. O que está falando é que a gente consiga agora promover estimular mais a produção de forma que a gente possa fornecer esses fungos para uso mais imediato na agricultura, que ainda não está estabelecido, como é o caso de bactérias. Né? Bactérias a gente sabe que a gente tem possibilidade de aplicar com mais facilidade, porque já tem uma evolução grande em laboratório que é fornecido para o campo. E isso ainda falta em relação aos fungos micorrízicos. Então, é isso que a gente tem que buscar, né, já que a gente conhece os benefícios, então a gente poder fornecer para a sociedade esses fungos de forma que eles possam contribuir para a agricultura. Né? E para a conservação ambiental, de um modo geral. Né? Não é só a parte agrícola, mas a parte ambiental de conservação geral. E etc. E, professor, pensando na micologia de maneira geral, como você enxerga esse cenário da micologia no Brasil? O que mais avançou nesses últimos tempos e precisa ainda se melhorar? Olha, eu acho que melhorar a gente sempre Constante, precisa, né? é constante. A gente tem sempre que andar na frente. Então, melhorando sempre. Eu acho que avançou muito a área de... primeiro, a visibilidade da micologia aumentou bastante, não é? O número de pessoas que trabalham com micologia também está crescendo bastante. Isso é muito bom. E na medida que vai crescendo, e as pessoas vão se, digamos assim, espalhando para outros lugares, vão tendo sua formação no programa de graduação, vão para outros estados, vão para outras instituições, eles vão formando novos núcleos de pesquisa. Isso tem aumentado bastante. Não é? Aqui no Nordeste mesmo a gente vê isso crescendo. Tá? E, então, a área que eu acho que está tendo maior desenvolvimento é a área de taxonomia, né, que a gente vê com os avanços em estudos moleculares, a gente está vendo uma educação bastante nesse fundo, e também na parte de aplicação, né, novas substâncias, novos compostos secundários que têm sido aproveitados para a indústria. Então, eu acho que o campo é vastíssimo, não é? A gente tem muito para fazer e é um campo aberto que tem atraído muitos jovens de interesse. A gente está vendo sempre novos alunos interessados em participar. Né? A gente tem sempre seleções com mais candidatos. Né? Então, isso é um estímulo grande e a gente vendo assim, como está sendo importante a proliferação, digamos assim, desse micélio que a gente pode falar, né? Sim. Os novos núcleos que estão surgindo, como esse do Rio Grande do Norte, né? Na Paraíba, no Ceará, no Amazonas, em todo lado agora tem gente trabalhando com fungo, então isso é uma coisa fantástica. E falando desses jovens pesquisadores, atualmente, o que é que a senhora acha que é o maior desafio que esses jovens pesquisadores podem enfrentar, né, atualmente e futuramente? Olha, eu acho que o mercado de trabalho é muito competitivo, tá? Então, eu acho que isso é uma dificuldade. Mas eu acredito que, considerando a importância da micologia, considerando assim, que o profissional ele sai bem formado, então ele, de uma forma ou de outra, ele vai encontrar uma oportunidade. Agora, tem dificuldades porque o mercado não é tão aquecido como outras áreas que estão mais em voga, digamos assim, como o TI, né? Agora não só se fala em TI, em inteligência artificial, sei lá o quê. Mas isso também pode ser aplicado dentro da metodologia, né? Dependendo de como seja. Mas eu acho que tem espaço para tudo. E a metodologia tem mostrado que tem um ambiente de crescimento e tem aceitação. Sim. Então, eu acho que tem esse desafio, mas não é inerente ou não é exclusivo para essa ciência, né? Para outras também. E acho que, trabalhando bem, você sempre se encontra um lugar para fazer o seu trabalho. Sabe? Realmente
É um cenário que às vezes nós, como estudantes, ficamos talvez um pouco desanimados com essa grande concorrência, mas acho que é como a senhora bem disse. Mas você tem que- talvez porque às vezes a gente pensa muito na área acadêmica, Sim, né? Então não tem lugar para professor em todo lugar. Não tem, porque o número de alunos sempre é muito maior do que de professor, né? Então, se formam sem, não vai ter trabalho para ser sem professor, isso aí. sim. Né? Então, o que precisa é explorar outras Sim. áreas. Né? Abrir a visão, ver, puxa, não dá para ser professor, não tem vaga, tá muito difícil, mas tem outros campos que eu posso trabalhar. Tem indústrias, tem Da molecular a também, né? molecular que você pode trabalhar, a Bioinformática. bioinformática, então tem muita coisa que você pode fazer que mesmo que não seja dentro da academia. Né? Então, é procurar esses outros ambientes. A gente tem esses alunos que estão trabalhando em empresas de fertilizante para produzir fungo de começa muscular como fertilizante. Então, significa o quê? Que tem espaço. É só preciso que você descubra onde é que esses espaços estão. Então, abrir os olhos e não pensar só no caminho. Ver outras possibilidades. Viver cada momento, né? Sim. Eu já tô sentindo um pouquinho isso em um doutorado, mas vai dar certo. Eu gosto muito da parte de divulgação, sempre dá algumas coisas assim também. E aí, professor, a gente vê também que você tem muita preocupação com a parte da pesquisa também, né? E se você já participou de canais de assessoramento como o CNPq, da CAPES, da TACEP, que também promove, né, projetos e bolsas. E aí, como você vê o papel da avaliação do fomento na ciência brasileira? Olha, eu acho que tem melhorado. Tem melhorado. Às vezes as pessoas dizem, mas eu não tive meu projeto aprovado, Sim. e fica desanimado, né? Tem muita gente que eu acho que cada vez tem mais gente concorrendo e a verba não cresce na mesma proporção. Mas eu acho que a gente tem muitas oportunidades, tá? E também acho que, assim, às vezes a gente tem altos e baixos. Tem um momento que tem mais fonte de financiamento, tem outro momento que está menos, tem outro momento que está mais. Isso eu acho que vai oscilando. E a gente tem que então, a gente tem que se habituar a isso e procurar as fontes onde a gente pode decorrer. Então, por exemplo, aqui em Pernambuco, a gente tem a FACEP, que tem ampliado as ofertas, né, de financiamento, de apoio para a pesquisa. É evidente que não vai atender todo mundo, não é? Porque a demanda do jeito que vive é muito grande. Né? Você tem cada vez mais pessoas habilitadas a entrar na concorrência. E não cabe todo mundo. Mas eu acho que o cenário não é desanimado. Eu não vejo assim. Eu vejo agora que tem muitos projetos grandes sendo aprovados, né? O próprio NCT, né? NCT, né? A gente terminou não é? 16 anos de projeto, foi o nosso NCT da Fora de Que Estudo. inclusive ajudou na construção Que desse... foi que promoveu aqui a promover a construção do museu, né? E vocês estão iniciando esse exclusivo para fundo, veja só, para fundo. E veja só a importância dos cursos agora. Abriu esse espaço, né? Então, eu acho que a gente não pode desanimar, não. A gente tem que sair atrás e... Não, às vezes não sai, a gente concorre e não ganha. Mas é assim, Dá pra ver que a professora ela é bem persistente. Ela motiva mesmo. Tem que tentar, não pode desanimar, não. E, professora, durante a nossa conversa aqui, a gente conversou, né, sobre a parte boa de estudar, somos claro, mas falamos também sobre algumas dificuldades, por exemplo, como a senhora falou, doutorado, né, filhos, a realidade. E aí o que a gente sempre te motivou a continuar, né, nessa área da pesquisa e contribuir para a ciência? A gente vê, assim, eu acho que uma coisa muito estimulante é a formação de recursos humanos. Então, você acompanhar os alunos, ver o crescimento deles, eles estão abrindo novos caminhos, né? E eu acho que isso é um estímulo grande. Então, quando você pensa, agora eu vou parar, tá muita coisa, aí chega um aluno interessado, você já se viu toda, então, agora eu vou esperar mais um pouquinho.
Eu já tinha decidido que não ia aceitar mais nenhum aluno de doutorado, né? Aluno da aposentadoria. Mas aceitei. Por quê? Chegou a pessoa animada que queria brincar. Não, vamos para mais. Então, é assim, eu acho que isso, para mim, é um grande estímulo. E porque eu gosto também de estar fazendo pesquisa, estar trabalhando, eu acho que é uma paixão. Então, quando você começa, é difícil parar. E para quem não sabe, né, a professora Leonela, ela foi orientadora dos professores Bruno Douto, que a gente entrevistou para o nosso primeiro episódio, que é coordenador do INCT. Então deve ser muito gratificante ver isso, né? Esses alunos crescem. Hoje, como colega de trabalho, né? Esse crescimento. E ele também formando novos pesquisadores. É uma grande mídia, é um mistério que vai se expandindo. E, professora, teria algum conselho assim, que você poderia dar para o pessoal que está nos assistindo? Ou que gostaria de deixar para esses estudantes, cientistas, esses futuros ufólogos? Olha, eu acho que uma é não desanimar. Duas, estudar sim e ler. Eu vejo que hoje em dia, com essas mídias sociais, com tanta coisa, com tanta informação que chega, as pessoas se desabituaram a ler. Ler em profundidade. Tá? Então, a gente percebe que a pessoa tem mais dificuldade de parar para ler um artigo, parar para ler um livro. Porque está tudo fácil agora na internet, você entra ali, aquelas coisas rapidamente, você vê tudo, todas as informações estão ali, você bota, e você não tem mais que fazer esforço. Então, isso é uma coisa que eu acho prejudicial, porque você deixa de pensar. Então, o ler e o refletir no que você está lendo, eu acho que isso é fundamental. Então, sem isso, e sem o estudo, aí fica mais complicado você ter que avançar. Né? Então, o conselho que eu dou é esse. Não deixem de ler. Pega no papel, assim, esquece o computador, escreva, usa caneta, usa o lápis, porque eu acho que isso é uma coisa que a gente não deve perder. Tá? Porque dá muito mais. Está comprovadamente, cientificamente já está comprovado que isso faz diferença. Tá? Então, as pessoas devem deixar isso. E quanto mais você lê, mais você vai aprender. Então, eu acho que continuar na luta, né? Você acredita, se você gosta, se você tem vontade, então é desanimar e seguir em frente. É muito bacana. Professor, infelizmente estamos terminando esse bate-papo tão bacana. Foi um prazer conhecê-lo pessoalmente, muito inspiradora. O professor Lutz sempre fala sobre você, né, da formação e tudo mais. E foi um grande prazer conhecer pessoalmente assim. E muito legal saber também um pouco da sua trajetória, da sua história. Quem quiser conhecer mais, né, a professora. Também deixar o e-mail, o contato dela, para estar o tempo muito. E também conhecer o museu, né? Sim. Vim ali na universidade, então assim, o trabalho está sendo desenvolvido muito incrível e como viu, né? Ela não vai aposentar, mas ainda vai trabalhar. Ela não para. O trabalho não para. Então, queríamos agradecer, professora, né? Eu que agradeço a oportunidade e espero que vocês prossigam na profissão, porque é muito bom ser microbiologista. Sim. Então, uma conversa inspiradora com a grande cientista, né? Referência em micologia. Muito obrigada, professora. Obrigada a quem está ouvindo. Assistam os episódios anteriores. Deixem perguntas, sugestões, comentários. E é isso, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.